Olá pessoal, tudo bem? Só um minutinho, tivemos um probleminha técnico aqui, por isso a demora. A gente já vai chamar aqui a professora Raquel para começar. Pessoal, estão me ouvindo bem? Um ok aí. Letícia, Fabíola, Isabelle, Simona. Tudo bem, gente? Oi, Raquel. Olá, Tudo tudo bem? bem? Deixa eu só. Desculpe. Deixa eu colocar assim. Peraí. Probleminhas técnicos aqui, mas deu tudo certo. Estamos aqui, finalmente. Perdão aí, pessoal, pelo atraso. O pessoal ficou procurando aí o, a nossa live, mas a gente teve um problema técnico. Peço desculpa aí para vocês, mas já estamos aqui, né? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Essa é uma live do NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, do Campus Itapina, em parceria aqui com o perfil oficial do Campus Itapina. Eu sou a professora Daiane, sou socióloga, mestre em Ciências Sociais, também licenciada na área pela Universidade Federal do Espírito Santo. Passo aqui a palavra para a Raquel se apresentar. Por favor, Raquel. Boa tarde. Acho que dá para me ouvir, Dai? Tudo certo aí? Está dando para ouvir. Bom, como a Daiane já adiantou, a professora Daiane, meu nome é Raquel, eu sou licenciada em Letras e junto com a Daiane a gente faz parte, representamos, né, o IFIS Campus Itapina no núcleo de gênero. É um núcleo que está caminhando aí, não é, Daiane? E faz parte aí da nossa proposta na live de hoje. Então, gostaria de agradecer a presença de todo mundo e dizer que eu estou muito feliz em participar aqui desse diálogo, de um bate-papo, né? Que vai ser, na verdade. Isso aí. A gente, além de nós sermos membros do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, a gente também está ligado ao núcleo de gênero da reitoria, né? Estamos aí em várias frentes, lutando por uma educação de qualidade para todos, pela inclusão, pelo respeito às diferenças, né? Essa é uma bandeira do NEABI. Então, a gente está aqui para falar hoje sobre as mulheres e a pandemia, o que temos a dizer, né? Nós fizemos uma pequena pesquisa, foi praticamente uma enquete com servidoras, técnicas, professoras do IFES Itapina e também com mães de alunas e alunas sobre como está sendo a rotina delas durante essa pandemia. Então, a principal pergunta que nós fizemos, que nós pedimos que as participantes relatassem, foi: como tem sido o seu dia a dia, a sua experiência como mulher, nos diversos papéis, mãe, companheira, filha profissional, durante a pandemia do coronavírus, o seu dia a dia, né, os seus desafios, nós perguntamos para elas. Então, assim, em primeiro lugar, acho que a gente tem que agradecer muito às pessoas que participaram, né? Muito obrigado às servidoras do IFES que se disponibilizaram a, né, doar o seu tempo, responder essa pesquisa, as alunas, as mães de alunas, que com todo carinho também participaram. Nosso maior agradecimento à Letícia, Peter, Lírio, né, e também a Amanda Corona, foram as alunas que foram parceiras da gente nessa pesquisa. Elas nos ajudaram a colher os relatos, né, principalmente das alunas e mães de alunas, e participaram aí desde o início, também na organização. E a Letícia hoje vai representar as duas, daqui a pouquinho, logo mais, falando das leituras que elas fizeram sobre as alunas, sobre o que as alunas falaram, né?
Então, gente, é uma pesquisa simples, não tem um rigor metodológico, né, de uma pesquisa com tempo e tudo, mas o nosso objetivo foi trazer uma provocação, né, trazer um debate, uma conversa sobre as mulheres. Nós sabemos que as questões de gênero no Brasil, as desigualdades de gênero, as desigualdades sociais, os recortes de raça, classe também interferem muito no dia a dia das mulheres, nos recursos que elas têm disponível, que elas têm disponíveis, né? Então, é fundamental a gente fazer essa pergunta e nós encontramos coisas bem interessantes, né? Relatos bem interessantes e relatos dolorosos da rotina nessa situação que nós nunca vivemos algo tão parecido, né? Atualmente, falando assim, nesses últimos anos, né? Então, agora a gente vai passar a palavra para a Raquel, e a Raquel vai falar um pouquinho dos dados da pesquisa, né, vai fazer um panorama, algumas impressões sobre o que a gente encontrou, e a gente já vai começar a falar um pouquinho dos relatos das servidoras. Aí daqui a pouco a gente passa a palavra para a Letícia, que vai falar sobre as alunas e as mães de alunos, tá bom? Então vamos lá. Bom, então, como o Daiane falou, eu vou traçar aqui, né, mostrar o panorama, o que nós conseguimos mapear com os resultados da pesquisa. Como a Daiane falou, foram resultados interessantes e muito preocupantes, porque nós estamos em pleno momento de debate do ensino EAD, da implantação das aulas EAD, não presenciais, na verdade, né? Mas a gente encontrou algumas realidades que, como professoras, nos fez pensar muito no público e na experiência que essas alunas estão vivenciando atualmente, e a Letícia vai falar um pouquinho disso depois. Bom, nós obtivemos 55 respostas no questionário, como a Dani foi mais uma enquete, então não teve um rigor muito grande, porque nosso objetivo agora era mapear esse público. Dessas 55 respostas, perguntamos algumas identificações básicas, como cor, profissão e idade. E o papel que essas pessoas estão desempenhando, como mães de alunos, servidoras e alunos, como a Daiane adiantou. E esqueci de mencionar, né, reforçar, na verdade, a Daiane já falou, o brilhante desempenho e a brilhante colaboração da Letícia e da Amanda, alunas muito dedicadas, elas já são assim, né, no dia a dia, que a gente conhece, e no menor sinal que pediam ajuda, elas foram extremamente competentes, como sempre são na sala de aula. Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar a elas e as famílias delas pela consciência que essas meninas, né, essas mulheres tão novas já têm, de gênero, de classe e de raça. Então, isso é algo que deve ser engrandecido e parabenizado. Então, parabéns, meninas. Eu fiquei extremamente feliz com essa colaboração de vocês. Bem, e nesses questionários, então, nós tivemos das 55 respondentes, um grupo de professoras, né, de servidoras, que a gente colocou num grande grupo entre pedagogas, professoras, enfim, de 29 servidoras, 23 alunas e 3 mães de alunas. Como foi um período muito curto, então não foi possível abranger um público maior, porque o nosso objetivo era mapear pessoas que tivessem alguma relação com o campus Itapina. Então, poderia ser mãe de aluna, irmã, enfim. E, claro, todo o público mulher. E por que esse recorte do gênero, né? No caso, em relação a mulheres? No dia a dia, nós estávamos percebendo que, apesar de dividirmos as tarefas e observarmos até nos grupos de trabalho, de estudo, discussões a respeito da pandemia e do trabalho, do home office, enfim, das alunas também, que as mulheres estavam e estão sobrecarregadas. Mas a gente considerou, óbvio, né, que, embora todas as mulheres estejam sofrendo e lidando com desafios em relação à pandemia,
nem todas sofrem com a mesma proporção os impactos dessa pandemia. Porque a gente sabe, né, que dependendo dos marcadores ou dos eixos de opressão que atravessam a vida dessas mulheres, elas vão sofrer muito mais do que outras mulheres. Então, quais marcadores são esses? A gente chama de marcadores ou eixos de opressão. A classe social e a raça ou etnia, como que foram os principais marcadores que nós observamos. E aí vem aquele conceito importante, né, que foi pensado já lá na década de 70 por Lélia Gonzalez, que é, no Brasil, o conceito de interseccionalidade. Então, vou parafrasear um exemplo até de uma outra autora, que é a Crenshaw, que diz que é como se nós mulheres, as minorias sociais de modo geral, mas foi pensado a partir das mulheres negras, né? É como se as mulheres estivessem no meio de uma avenida e essa avenida ela fosse cruzada por várias ruas. Se eu sou apenas, né, uma mulher e não lido com opressões de classe e de cor, ou raça ou etnia, eu tenho que lidar com veículos, digamos, vindos de apenas uma direção. Então, é muito mais fácil eu evitar atropelamentos do que uma mulher que é atravessada, por exemplo, por avenidas identitárias, ela usa essa metáfora, de raça, de gênero, de classe social, e, enfim, e lida ainda com outras problemáticas. Está desempregada, tem que cuidar da educação e criar os filhos sozinha, enfim. Então, quando a gente fala da interseccionalidade, é a gente pensar todo o sistema de opressão que atravessa a vida dessas mulheres. E nesse curto questionário que nós fizemos, nessa curta pesquisa, nós observamos que há vidas aqui por N eixos. Então, o que a gente observou, assim, muito forte, é que o maior 60% das mulheres estão enfrentando os desafios psicológicos, mas como nós tivemos uma representatividade muito grande de servidoras, então a gente observa que à medida que eu tenho mais desafios psicológicos, eu tenho um pouco menos de dificuldades, né, relacionadas a problemas financeiros, por exemplo. 52,7% relataram ter preocupação extrema com várias áreas, trabalho, saúde, enfim. 45,5% relataram estar sobrecarregadas com muitas tarefas, por exemplo, cuidar de filhos, das tarefas escolares desses filhos, algumas têm passado a tarde inteira se dividindo entre as tarefas escolares, agora online, cuidar de familiares idosos e das tarefas em geral, né, cozinhar, enfim. E, além disso, continuar trabalhando. Há muitas mulheres que continuam trabalhando e têm que administrar tudo isso. 14,5% relataram problemas financeiros, estão passando por dificuldades financeiras. E aqui a gente entra no ponto específico, que essas mulheres estão tendo problemas com algumas, né, inclusive no recebimento de auxílio. 16 recorreram ao auxílio, 12 receberam esse auxílio. As outras não tiveram auxílio negado e algumas estão com o auxílio ainda em análise. Então, nós temos um caso, por exemplo, de uma família que é apenas a mãe e a filha, só a filha, que é nossa aluna, só a filha conseguiu receber o benefício, o auxílio emergencial, desculpa, e a mãe não conseguiu porque ela estava empregada, mas foi demitida. Então, o sistema não reconheceu que ela está desempregada e ela está sem receber o benefício, o auxílio emergencial. E 7,3% relataram medo porque estão vivenciando riscos em relação ao Covid e desemprego. E medo do desemprego ainda, né? E aí a gente, então, vem, né, a partir desse panorama geral, pensar, mas por que mulheres e pandemia, né? A gente tem que tomar muito cuidado de não transferir o problema para o isolamento, porque o isolamento não é o problema,
Nós estamos lidando com o problema pandemia, mas a pandemia, ela vai acentuar, ela vai reforçar todos os nossos problemas estruturais. Então, ela vai ser, a pandemia, ela vai escancarar, por exemplo, o racismo estrutural, ela vai escancarar o classismo, assim como na época da epidemia do Zika vírus, as mulheres que mais contraíram o vírus foram as mulheres de classes empobrecidas e negras. Agora também, no Espírito Santo, nós temos esse panorama. No caso, quando eu penso só apenas em homens, um estudo que foi concluído agora há pouco, né, esses dias, pelo professor Gustavo Ford, da UFES, mostrou que, embora homens negros, quando eu falo negros, eu uso a classificação do IBGE, que inclui pretos e pardos. Embora tanto homens negros e brancos estejam contraindo o vírus de maneira quase parecida, quem está morrendo mais são os homens negros. E quando eu entro com o eixo gênero, quem está morrendo mais são as mulheres negras. E isso porque eu ainda tenho um registro de dados muito precário pelo sistema de saúde, inclusive é uma das brigas e um dos pontos levantado nesse estudo do professor Gustavo. Então, isso a gente observa, né, como esse panorama tem sido muito difícil para todas nós. Eu vou parar um pouquinho agora, deixar a nossa aluna Letícia falar, porque tenho certeza que ela vai ter muito mais a contribuir ainda, depois eu volto no finalzinho. Tá bom, Raquel. Vou aproveitar a sua fala antes de você sair, só reforçando, né, que a gente acompanhou nesses relatos essa angústia, essa angústia com o futuro, né, trabalho, Enem, né, passa a cabeça das alunas, a gente vai discutir isso, e com as nossas servidoras, na verdade, em ambos os casos, servidoras e também alunas e mães de alunas, a questão psicológica saltou, né? 60% das entrevistadas relataram problemas psicológicos, crises de ansiedade, quadros depressivos, né? Quem já tinha quadro depressivo se aprofundou nessa situação e quem não tinha começou a ter, né? A sobrecarga de tarefas das servidoras é muito, muito difícil. A gente depois vai ler um pedacinho dos relatos para vocês, mas o fato dos filhos, por exemplo, no caso das servidoras que são mães, o caso dos filhos que estão agora 24 horas por dia em casa, impactam muito a rotina, porque as mães estão tendo que acompanhar as crianças pequenas nas aulas online, né? Às vezes é uma tarde inteira, o filho usa o computador, que a mãe precisa também para trabalhar. Mesmo que depois da aula, as crianças continuam demandando atenção, continuam, né, necessitando de espaços, porque estão confinadas também, não têm outras opções de lazer. Então, é muito complexo, né? As servidoras estão se desdobrando para atender as demandas do Instituto, as reuniões, a gente teve muitas reuniões nessas últimas semanas, e às vezes teve servidora nossa que disse que nem conseguia ir no banheiro, esquecia de beber água, porque ela não conseguia, era tanta tarefa que ela se perdia naquela quantidade e coisas simples do dia a dia ela sentiu dificuldade de realizar, né? A estafa, o sono durante o dia e a insônia à noite, né? Então, assim, são várias questões psicológicas e no caso das nossas alunas e mães de alunas, a questão financeira, a angústia, o desemprego, cercando, né, beirando aí. Mas vamos então deixar que a Letícia agora fale um pouquinho para nós sobre as alunas e daqui a pouquinho a Raquel volta. Pode fechar aí, Raquel, que a Letícia vai entrar. Chamando aí a Letícia para pedir para entrar na live. Letícia. Aqui. Isso.
Só um minutinho, a Letícia está entrando. E aí, Oi, tudo bem, tudo bom? Letícia? Seja bem-vinda. É, Obrigada pela obrigada. participação. Estendo os agradecimentos que a professora Raquel fez, né, pelo empenho seu empenho e da Amanda em nos ajudar aí na pesquisa. Então, fique à vontade aí, se apresente, né, e pode falar quais foram as impressões que vocês tiveram aí da pesquisa. Primeiro eu queria agradecer pela pesquisa, pela iniciativa, pela intenção de vocês com a pesquisa. É muito importante a gente debater e conversar sobre isso. Queria saber se o áudio e a imagem estão boa ou está mais ou menos. Tá ótimo. Estou te ouvindo bem, te vendo bem. Ok. Espero que está todo mundo bem aí, né? Está todo mundo ouvindo bem. Ok. Então, muito obrigada. Eu já falei com vocês algumas vezes e vou continuar falando que vocês são muito a minha inspiração, como mulher, como professora, como tudo. E muito obrigada por tudo que vocês fazem. A Raquel, ela falou mais sobre as servidoras. Toda a nossa pesquisa. Então, eu vou focar mais nas alunas e mães de alunas. Vou ler, para isso eu peguei algumas partes de alguns depoimentos e vou ler. Estou sobrecarregada, pois minha mãe está trabalhando e tenho que cuidar do meu irmão e da casa, e com isso não tenho tempo para estudar. Tenho ajudado minha mãe em casa e tentando conciliar com estudar. Durante essa pandemia, as tarefas domiciliares ficaram mais puxadas, já que são apenas duas pessoas, eu e minha mãe, é uma família constituída por 4 pessoas que estão a se realizando. Os meus transtornos psicológicos estão cada vez mais acabando comigo, juntando com esses transtornos e preocupações da minha vida estudantil. Estão só piorando, me deixando completamente impossibilitada de levantar da cama. Então, esses três depoimentos são de alunos e além delas estarem sobrecarregadas com as tarefas em casa, com o fato da pandemia, com as notícias que estão tendo na televisão, que isso pesa muito, elas também são preocupadas com EAD, com o Enem, se irão passar de ano, como irá ficar a situação estudantil. Então, acaba acarretando problemas psicológicos ou, ou surgindo, ou fazendo ressurgir esses problemas psicológicos, porque, como a professora disse, de 55 respostas, 60% denunciaram problemas psicológicos, e muitas desses 60% são alunas, declarando que estão com ansiedade, com depressão, porque é muita informação. E nessa fase da adolescência, a gente sabe como é. Então, então é muito preocupante isso. Então, assim, sobre as alunas, é mais sobre isso mesmo, porque as mães trabalham, tem casos de mães que trabalham e outras ligadas, mas sobre as mães que trabalham, as filhas ficam cuidando dos irmãos, das irmãs em casa, tem que cuidar da casa, tem que fazer a comida para quando a mãe chegar, e ainda tem que se preocupar com a EAD. Então, também há essa sobrecarga com as alunas, e é muito preocupante. Agora, vou falar sobre a situação das mães de alunos, que eu peguei dois depoimentos. E além dessa preocupação com EAD, com tudo, enfim, também tivemos mais depoimentos sobre brigas, reclamações, exigências, cobrando em relação ao estudo, e isso tem deixado as alunas exaustas. E também ainda aqueles julgamentos de padrão também, porque a gente está em quarentena, e aí eu vi aqui, ainda sofro pressão diária de comentários cheios de opiniões sobre meu corpo. Comentários como, se continuar assim até no final da quarentena, não passa da porta. Comentários que meu irmão não recebe. Então, além das preocupações que a gente está tendo na pandemia, na quarentena, ainda tem que a gente recebe fora dela. Então, é tudo junto.
Agora eu vou falar sobre a situação das mães. Peguei 2 depoimentos de alunos falando das mães. Moro apenas com minha mãe está desempregada desde janeiro de 2020 e antes da pandemia, nossa única renda dentro de casa estava sendo a pensão alimentícia que recebo, a qual meu pai entrou na justiça com exoneração com um único motivo, completei maioridade. Minha mãe é professora, mas esse ano não foi chamada para trabalhar. Com o surgimento da pandemia, as coisas começaram a ficar mais complicadas em casa, pois o gasto com energia, água, internet, comida e etc. aumentou. Com o auxílio emergencial do governo federal e com esse dinheiro, estamos tentando manter a casa de pé. Outro depoimento. Estou desempregada há uns 2 anos, às vezes só tenho básico na geladeira. O auxílio emergencial ajudou muito. Tenho 2 filhos, uma de 18 e uma de 7 anos. A 18 ajuda em casa, mas mesmo assim são muitas coisas para fazer e pensar. Cuidar da casa, cozinhar, ajudar a menina a fazer dever que a escola manda, preocupação com o futuro sem o auxílio e também preocupação com minha mãe que mora com a gente, porque ela é idosa e está no grupo de risco. Então são responsabilidades que se antes já pesavam, hoje pesam ainda mais nas minhas costas, ainda mais por ser mãe solteira, mãe solo. Então ambas são mães solo, ambas são mães desempregadas, preocupadas em abastecer a casa, preocupadas em cuidar da família. Então, são chefes de casa, chefes de família que, além de ter que se preocupar com a pandemia, com se a família vai pegar, se vai contrair o vírus, os cuidados, usar máscara e etc., ainda tem que lidar com isso nas costas delas, né? A responsabilidade de cuidar da casa sozinha. E a gente sabe como não é fácil a vida de mãe solo. Então, nessa pandemia, como diz essa mãe, se antes já pesava, hoje pesa ainda mais. Mas, enfim, sobre isso, é isso mesmo. Mas, assim, de modo geral, a minha visão, a minha análise é que a pandemia, ela só reforçou, só mostrou ainda mais essa diferença de gênero entre a gente. Que mulheres passam mais tempo cuidando da casa, que se for juntar o trabalho remunerado e não remunerado, as mulheres trabalham muito mais que os homens e também tem essa preocupação maior em cuidar da casa, em cuidar da família, toda essa responsabilidade. E, bom, acho que é isso. Letícia, a gente ficou bem impressionada com a situação de algumas alunas cuja família depende da renda delas, né? Em 2 famílias aconteceu um problema de desemprego com as mães de aluna delas, com as mães delas, que você até leu um dos relatos, né? Então, a única renda, a única pessoa trabalhando é a aluna. Então, a gente ficou pensando, poxa, imagina só, com as aulas não presenciais, o quanto vai ser uma barra para essas alunas conciliarem o trabalho, a pressão de serem as únicas a terem renda no momento, ou a pressão de ter que dividir o tempo entre o trabalho, as demandas da casa e as demandas da escola, né? A gente ficou muito preocupada com isso e, assim, essa conversa, essa pesquisa, a gente teve aí 55 participantes, mais ou menos 21 alunas, né? E 20 e poucas servidoras, mais mães de alunas. Então, assim, imagina se a gente for investigar a fundo mais alunos, né? Se a gente ampliasse isso e também ampliasse para ver a situação dos meninos, né? O quanto que muitos alunos, aí a gente fala aí do público PPI, o público que é das políticas afirmativas, nossos alunos cotistas, meninos e meninas. Se a gente for analisar o que muitos estão passando em casa, né, tendo que se preocupar com o que colocar na mesa. É uma preocupação que é grave nesse momento, é difícil e ainda ter, né, as expectativas em relação ao Enem. Por isso que a gente, né, se preocupa que era fundamental que o MEC se posicionasse e adiasse o Enem, porque o prejuízo que nossos alunos estão tendo, principalmente os alunos pobres, os alunos negros, alunos e alunas, né, é algo que a gente não pode ignorar. Então, quando a gente viu esses relatos, foi muito doloroso. E outra preocupação muito grande com a saúde mental das alunas e das famílias.
né? Que, na verdade, a gente já tem um número grande de alunas e alunos que usam medicação controlada, que tem crises de ansiedade, e essa pandemia coloca esse desafio, porque fica ainda mais difícil a gente manter a saúde mental, né? Então, nós, ao lermos esses relatos, ficamos muito preocupadas com isso, porque como que vai ser também o acesso, a qualidade dessas alunas, para acompanhar, né, as atividades não presenciais. Então, algumas delas, né, até comentaram da preocupação com os estudos, com o Enem, o medo de não conseguir aprender as coisas, a dificuldade de concentração, a rotina Sim. difícil, né? Que você não consegue ter uma rotina organizada. Alguns alunos relataram até momentos de apatia, né? Sim, nisso do EAD me preocupa muito, porque além de ler os relatos e tal, que eu até comentei com a Amanda estava até conversando comigo, que quando a gente foi ver o resultado da pesquisa, a gente até chorou, porque infelizmente a gente já sabe, né, que isso acontece, mas quando a gente lê, bate bem mais. Então a gente chorou. Quem a sua internet parou. Parou? Não Hã? está me ouvindo? Não, agora voltou. Ah, Com o EAD, a preocupação é muito grande, porque além desse acesso talvez não ser estável para muitos das alunas, muitos alunos, também tem em casa, talvez o ambiente não é saudável, não tem estrutura. Então é muito preocupante, porque está tendo sobrecarga dentro de casa, e ainda se preocupar com EAD, se preocupar com essas atividades não presenciais. E como será? Será que vai dar conta? A preocupação com o passar no Enem, a preocupação com o passar de ano é muito complicado. E eu queria ressaltar uma coisa também, que tem uma aluna que ela não fez o depoimento da mãe dela, mas ela veio me procurar e falou sobre a situação em casa, que também é de violência doméstica. Muitas mães, muitas, talvez até servidoras, não denunciam, não falam, talvez por vergonha, porque a sociedade, né, machista, patriarcal, joga em cima da mulher a culpa, responsabiliza ela, a culpa de tudo que acontece no casamento, se separa, se engravidou, se, enfim. E aí ela denunciou que em casa a mãe sofre violência doméstica. Então, além dessa sobrecarga no momento de pandemia, no momento da quarentena, também tem essa violência doméstica, que aumentou muito os índices em todas as partes, no mundo todo. Então, é realmente muito preocupante isso da violência. E ainda mais a mãe estando 24 horas em casa, dentro com o agressor, sem contato com amigos, sem contato com família. E lembrando também que violência doméstica não é só a física, é a sexual, patrimonial, verbal, enfim, acarreta um monte de coisa e que muitas vezes as mulheres não conseguem identificar que estão em um relacionamento abusivo, que estão em um relacionamento com violência doméstica. Quantas estão por aí em situação de um relacionamento tóxico, um relacionamento com violência doméstica e não denunciam, ainda mais nessa pandemia. Então, é muito preocupante tudo que vem acontecendo com as mulheres. E como eu disse, para mim, é, a quarentena, ela é necessária. Ela é uma medida super necessária para a gente passar esse momento de pandemia. Mas ela só reforçou essa diferença de gênero, o que as mulheres têm passado dentro de casa. Então, é isso. isso mesmo, Letícia. A gente não chegou a todas as alunas. Se a gente chegar, né, a Sim, gente vai se espantar com o que vamos encontrar. E nessa pequena amostra, a gente já vê muitos problemas e questões de gênero mesmo, desigualdade de gênero, violência. A gente sabe, já por várias pesquisas, estudos da área, né, que as mulheres estão mais sujeitas à opressão
E como a Raquel falou, quando você pega o recorte de classe, de gênero e de raça juntos, o negócio se aprofunda ainda mais, né? Porque as mulheres negras, por exemplo, são ainda mais afetadas, né? Então, eu agradeço muito, tá, Letícia, o seu apoio aí. Agradeço a Amanda, vocês são muito queridas, ótimas alunas e só tem um brilhante futuro pela frente, com certeza. E a gente vai pedir Obrigada. a sua ajuda depois no debate, tá? Que daqui a pouco a gente vai abrir para o debate. Aí, se você tiver aí alguma questão para provocar aí o debate, manda para a gente, tá bom? Eu Tá vou bom, então chamar a Raquel novamente. tá Beijo. bom, obrigada. Beijo. Então, pessoal, agora a gente vai retornar com a Raquel e eu e ela a gente vai falar um pouquinho mais sobre as servidoras, tá? A gente vai ler aqui alguns relatos. Estou esperando aqui a Raquel solicitar a entrada. Enquanto ela entra, eu já vou, então, passando aqui para um relato de uma servidora que foi muito difícil a gente ler, né? A angústia, o tanto de afazeres que as servidoras também estão enfrentando, embora aqui a questão, por exemplo, financeira, não seja uma preocupação assim, porque existe o emprego, existe a segurança do emprego, né? Outras preocupações têm afligido as servidoras. Então, por exemplo, eu tenho aqui o seguinte relato, vou ler rapidinho para vocês. A Raquel já está entrando. Atualmente, estamos em casa eu, meu esposo e 2 filhos com idades entre 4 e 7 anos. Só saio de casa para consultas médicas ou para pegar ou para ir ao setor em que trabalho tirar alguns relatórios que não consigo acessar em casa. Pelo fato de estar em casa com 2 filhos em tempo integral, executando atividades domésticas e trabalho remoto, estou sentindo um esgotamento. Pela manhã, fico em função de cuidar dos afazeres domésticos, que incluem limpeza da casa, atenção às crianças e preparar o almoço. À tarde, das 13 às 17h30, acompanho o filho mais velho nas atividades escolares, onde mesmo ele tendo aulas online com a presença de professor, ele exige a minha presença constante, pois facilmente se dispersa no ambiente da casa. E também das 13 às 14 horas, tenho que acompanhar a filha de 4 anos na aula online. Durante o dia todo, diante de todas as atividades, tento acompanhar algumas webconferências. Após 17h30, tento dar atenção maior no serviço remoto, mas sinto dificuldade de me concentrar, pois continua a demanda em relação às crianças. Então, ela depois continua relatando que teve um momento que ela precisou muito de total atenção numa webconferência durante o mesmo horário que os filhos tinham aula. E aí ela deixou a cargo do pai a responsabilidade de acompanhar essa aula das crianças e ficou concentrada na reunião. Mas em nenhum momento ela conseguiu se desligar dos filhos. Ela ficava pensando, será que eles estão conseguindo? Será que eles estão tendo algum problema? Porque foi uma mudança na rotina. Então, isso acontece com muitas mulheres. Às vezes ela consegue delegar, dividir as tarefas com o companheiro ou companheira, só que fica presa ainda aquilo, não consegue soltar. Vem a culpa, vem a angústia, né? Então, achei muito forte essa questão de mesmo tendo o pai para auxiliar naquele momento, ela não conseguiu se concentrar bem na tarefa dela, na tarefa de trabalho, né? Vem a preocupação. Então, ela relata que toda hora surge uma nova demanda, que ela sente sempre que alguma coisa está pendente, que ela tem cansaço e sono durante o dia e à noite ela não consegue dormir direito, né? Então, realmente, é uma situação bem difícil. Também temos outra servidora que nos disse, né? Acordo mais cedo que meu filho, dou prioridade às tarefas do IFES, depois que ele acorda, paro para dar café da manhã
e logo em seguida já tenho que ir fazer o almoço. Então ela fala, se divide entre as tarefas domésticas, atenção com o filho e as demandas do instituto, né? E às vezes também ela tem que, por exemplo, atender a mãe dela e a avó, que são de grupo de risco, que são idosas, e às vezes precisa ir no supermercado para elas. Então, ela fala o seguinte, né, que nesse momento é difícil as chefias, o Instituto Federal cobrar de nós, né, o trabalho integral, como se a gente pudesse ficar 8 horas sentadas aqui em frente ao computador e disponíveis, né? Infelizmente não é possível, porque as crianças e a família, o cuidado com membros da família estão dificultando a rotina de trabalho, né? Então, nós temos aqui servidoras que têm filhos com questões como necessidades mais específicas, como autismo, né, nas crianças, a saudade da família, né? As servidoras comentaram, ansiedade, o medo da doença, né, que esteve presente em todos, assim, a maioria dos relatos, né, tanto de alunas quanto de servidoras. Então, uma das servidoras até falou, as 24 horas não são suficientes, né? Era preciso que o dia fosse mais longo para dar conta. Raquel, você quer comentar algum relato também? Em relação às servidoras, também há relatos de mães que ficam um dia se revezando entre as tarefas do instituto, formações, cursos, reuniões, e os filhos, e as tarefas de casa, cozinhar, os afazeres domésticos, e porque nesse momento é importante dizer, né, que como servidoras nós estamos numa situação privilegiada, é claro, porque não ficamos desempregadas. Então, a maioria das servidoras até relatou que dispensou as pessoas que ajudavam no cuidado com os filhos enquanto elas não estavam em casa e continuam pagando essas pessoas. E aí o que resta é um período de trabalho extra. Então, ela para fazer outras atividades de trabalho mesmo, à noite, quando o filho vai dormir. E aí prolonga a jornada até meia-noite, 2 horas da manhã. Há outras servidoras que relataram os problemas diários que podem acontecer, como acidentes, cuidado com pessoas da família que ficaram doentes, pessoas idosas que ficaram doentes. E isso é interessante como que isso vai revelando essa face, né, de opressão relacionada ao gênero. Embora tem havido casos de servidoras que relataram que os maridos dividem as tarefas de casa também. Foram poucos os casos, mas nós tivemos esses relatos. E aí, como puxando o gancho lá do que Letícia falou a respeito da violência doméstica, e desses problemas enfrentados pelas pessoas que estão ficando desempregadas e necessitam do auxílio emergencial, a gente para pensar como que é importante a gente refletir e analisar as interseções que atravessam, esses eixos de opressão que atravessam a vida dessas pessoas, para pensar políticas públicas para isso. E ações, né? Como a Daiane falou, próprio adiar o Enem é uma ação, e políticas como o auxílio emergencial e outras que permitam fazer com que essas pessoas sofram menos os impactos de uma pandemia. É verdade. E a questão do recorte de gênero dentro da própria política é fundamental, né, Raquel? O fato da gente ter, por exemplo, o auxílio de R$ 1.200 para mulheres que são chefes de família, que não têm companheiro. Isso, e tem um caso, por exemplo, de uma aluna que relatou que a mãe é mãe solo, então mora ela e a mãe ficou desempregada, então não conseguiu, ela
estava empregada, foi demitida, tentou auxílio e não conseguiu, e quem conseguiu foi a filha. A filha é uma aluna nossa, ela tem hoje 18 anos, e ela está trabalhando como uma auxiliar numa loja, e ela trabalha no período à tarde e à noite. E aí trabalha até tarde. Ela até diz que vou ler um trechinho do relato. Só eu estou trabalhando no momento em casa. Com a pandemia, minha mãe foi demitida e vou a pé para o trabalho. Só eu recebi o auxílio. O da minha mãe foi negado por ter trabalhado formal, embora tenha sido demitida. Ela trabalha à noite, durmo até tarde, às vezes, trabalha à noite e durmo até tarde e, às vezes, ajuda a minha mãe nos afazeres de casa. Então, essas situações específicas que não são poucas, né? Como a gente falou, a nossa pesquisa não teve uma abrangência tão grande, ela nos faz problematizar e pensar como essas pessoas conseguiriam estudar, como essas alunas conseguiriam estudar, porque nós estamos falando de alunas que estão no ensino médio. E revela mesmo a face cruel da estrutura, como a própria Letícia falou, né, numa explicação muito importante, como que esses problemas eles só são acentuados e eles são parte de um racismo estrutural, de um sexismo, de uma sociedade machista, patriarcal, racista, que vai tornar a vida das mulheres muito mais difícil à medida que elas são mais e mais oprimidas. Isso. É muito difícil mesmo essa situação. A questão da necessidade da renda é uma grande preocupação, né? O assombro do desemprego e nossos alunos e alunas tendo que assumir demandas, né, dificílimas e, né, você fica espantado como que a preocupação deles tão novos é de ter o que comer, né, de ter que colocar comida na mesa. As servidoras também, embora a gente realmente tenha o privilégio, né, o privilégio do emprego, de uma posição segura, existem também muitas cobranças. Essa questão da educação à distância, a questão da educação não presencial gerou muito desconforto, muita insegurança das professoras e também servidoras técnicas que estão auxiliando, pedagogas, né? Porque você fica com a cabeça a mil, tendo que dar conta de um desafio profissional, que você não lidou antes com isso. Muitos de nossos professores e professoras não lidavam com educação não presencial antes, né? A gente estava lá habituado à educação presencial, que tem as suas características, tem a sua forma. E agora, além das preocupações em relação ao cenário no Brasil, a pandemia, as tarefas de casa, tem esse desafio do trabalho que tem preocupado muito todas, né? Todas nós. E isso aparece nos relatos das servidoras. Então, essa configuração sexista da nossa sociedade, de estabelecer essa divisão sexual do trabalho doméstico, né, faz parte, sempre fez parte do cenário brasileiro, e em um período de pandemia isso se agrava, né, isso fica mais evidente. A questão da responsabilidade das mulheres pelo cuidado da casa, pelo cuidado dos familiares, né, idosos, crianças, o próprio marido, né? Então, isso é uma grande demanda nas costas das mulheres, né? A gente precisa, para ter uma sociedade com mais justiça social, passar pela questão de gênero. A gente tem que resolver isso, tem que passar pela questão da raça e da questão da classe, né? Políticas públicas que atendam as pessoas que precisam, né? A gente viu aí filas imensas em bancos, né? Uma situação de calamidade, né? No momento em que a gente não poderia estar se expondo dessa forma a um vírus que a gente não sabe como vai agir no corpo de cada pessoa. Então é muito doloroso você ver essas cenas
as cenas das mortes, uma dificuldade das autoridades públicas em dar uma resposta eficiente, né, uma resposta coordenada, uma resposta que possa ajudar a minimizar os impactos dessa pandemia que tem assolado o mundo inteiro, né? Então a gente precisa de responsabilidade, responsabilidade dos governantes, seja no nível federal, no nível estadual e municipal. A gente precisa de compreensão e empatia das nossas chefias, do instituto, né? Empatia entre nós, né, colegas de trabalho, e um olhar sensível também às demandas dos nossos alunos, das nossas alunas, né? Então, quando a gente vê aí o relato da Letícia, o que ela trouxe da pesquisa, os relatos que nós vimos aí das alunas, a gente fica pensando, não tem como a gente querer fazer coisas mirabolantes e exigir dos alunos algo que está totalmente fora da condição deles alcançarem, né? Então, assim, nosso diálogo hoje, aí eu vou abrir esses últimos minutinhos para a gente, para perguntas aí, né, comentários de vocês, mas a gente precisa ter esse olhar sensível, e entender que as desigualdades de gênero, elas são desigualdades estruturais, elas causam situações profundas de desigualdade, de dificuldade de acesso, de preconceito contra as mulheres, de violência, né, de sobrecarga emocional, sobrecarga física, e isso vem junto com as questões raciais e as questões de classe. Então, nós temos aí uma questão muito difícil, que nessa pesquisa a gente quis só provocar, né? Não tem como a gente aprofundar e encerrar esse debate aqui, mas pelo menos fazer vocês refletirem sobre isso junto com a gente, né? Então, Raquel, você quer comentar mais alguma coisa? Podemos abrir? Pode. Então, beleza. Então, vocês têm alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Fiquem à vontade aí que eu vou ler os comentários nesse momento, que a gente está se encaminhando aí para o final da live. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer. Vamos lá. Se alguém tiver alguma história, alguma coisa para comentar. Para salvar a live, gente, eu não sei como é que faz isso, como é que a gente faz para gravar. Eu preciso ver aqui, porque eu nunca mexi com com essa ferramenta, né? Eu vou ver aqui. Também, Você sabe, Raquel? não. Inclusive, essa questão de não poder assistir as lives, né? Dessas dificuldades de várias colegas, professoras e alunas, isso ficou muito nítido nas pesquisas. Como que as servidoras estão extremamente sobrecarregadas e as alunas também, em sentidos diferentes, né? Mas a questão do trabalho, da sobrecarga de trabalho e emocional, parece que ela atravessa a todas. Emocional das alunas que têm que agora trabalhar, por exemplo, cuidar ou em casa cuidando dos filhos, fazendo as atividades enquanto as mães estão trabalhando fora, ou trabalhando fora, como alunas estão hoje sustentando a casa, alunas não estou falando de alunas do curso superior, mas alunos do ensino médio, e como as servidoras estão em casa, né? Também com essa sobrecarga. Então, relatos de pessoas que não conseguiram se colocam, né? A experiência está sendo extremamente frustrante porque eu não estou conseguindo me planejar, não consegui fazer o básico. E aí eu compartilho dessa experiência também, né? Porque eu também não estou conseguindo, né? A gente vê, como uma aluna relatou, a gente vê nas redes sociais as pessoas fazendo, né? Várias atividades, malhando, que está tudo, né, planejando aquele momento maravilhoso, vivendo a pandemia assim, né, em casa com aquele planejamento, mas isso não está, né? Não pode se iludir dessa forma porque isso não está acontecendo na vida de todo mundo, praticamente de ninguém, eu imagino.
é verdade, Raquel. Aí até a Flávia colocou aqui, ó, ouvindo o relato de vocês, a partir da pesquisa realizada, certamente temos dados invisibilizados que não foram ditos, escritos, mas que é vivido, né? Com certeza, se a gente for aprofundar, ampliar a pesquisa, né, a gente vai ver realidades muito complexas, muito difíceis, muito mais problemas, né, aí para a gente lidar, para a gente resolver. A, aqui a VJ falou: parabéns pela iniciativa quanto às injustiças no auxílio emergencial. Fiquei sabendo de vários relatos de pessoas que receberam, mesmo sem estar no grupo que realmente precisa, esposa de médicos. É uma questão complicada, porque toda política pública ela tem que vir junta, né, de fiscalização, de uma boa coordenação, de uma boa organização. E realmente esse período tem demonstrado uma dificuldade do, do governo, em parte, de conseguir administrar isso. É muita gente, né, necessitando do auxílio, precisando de ajuda, e os erros, né, que acontecem no processo, porque isso tudo pegou a gente meio que de calça curta, né? Então, são questões que aí o gestor público ele precisa criar ferramentas para resolver, né? Ele precisa estar atento a essas questões. A Elis falou: precisamos ter mais empatia. Esse momento nos pede mais proximidade, mesmo à distância, transmitindo mais afeto, atenção e oração, pois a parte religiosa contribui com o reforço espiritual. Nesse momento, a gente tem que se apegar a tudo aquilo que nos faz bem, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis, angústias muito grandes. Então, se a religião é um caminho, a gente busca, se as leituras, se algum tipo de lazer. Uma coisa que a gente até passou, a gente não comentou, mas foi falado na pesquisa pelas servidoras, é o lado bom dessa pandemia, né? Também tem lado bom. A maior convivência com a família, a maior intimidade com o cônjuge, né? Poder estar ali mais tempo juntos, o companheirismo, a parceria entre a família, que também teve, né? Teve uma das servidoras que falou: a gente está compartilhando saberes na cozinha, fazendo culinária juntos, aprendendo a cozinhar juntos. Então isso também é legal, porque a gente fica mais perto das pessoas que a gente ama e percebe as coisas que não foram possíveis, às vezes, na rotina corrida, né? Então também foi bem legal ver esse relato positivo, né? A Fabiola perguntou: vocês poderiam falar um pouco como vocês imaginam que será o retorno às nossas atividades? E aí, Raquel, o que você acha? Eu imagino que esse retorno, né, eu espero que não esse retorno presencial não seja, eu acho que é o presencial, né, que ela questionou, ele seja mais breve do que a gente tem visto aí nas estimativas, mas para mim vai ser um momento muito feliz, extremamente feliz, na verdade, porque é o que todos nós desejamos, né? Estar de novo nos ambientes que nós gostamos de estar diariamente e ter esse contato presencial com os nossos colegas, com os alunos, que é fundamental. O contato com... Nesse momento, a gente preza, né, e observa e valoriza mais o contato com o ser humano, que é fundamental para as nossas relações, para o nosso dia a dia mesmo, né? É isso mesmo. Então, eu também acho que vai ser feliz, por um lado, que a gente vai rever os amigos, né? A Carol falou: vocês acham que podemos, ao voltar à normalidade, dar continuidade em forma de projeto? Olha, sim, isso é uma coisa que eu e a Raquel, a gente já sinalizou, de fazer um projeto de pesquisa sobre isso, né? Vai ser bem legal. A gente a gente ficou muito instigado com essa pesquisa, viu? E ficamos com